Fala, meu povo, estamos de volta, né, comentando mais uma partezinha, né, mais um tópico específico desse nosso primeiro módulo, módulo de questões lógicas. Nós vamos falar agora um pouquinho de princípio da casa dos pombos. Já está aí na tela para vocês o princípio da casa dos pombos, o princípio do pombal, certo? Como alguns autores, né, alguns livros colocam também. Vamos entender um pouco. Vocês têm até aí o que eles chamam de definição na apostila de vocês, né? Lá ele diz o seguinte: se N pombos, precisam, né, vão ser postos em M casas, e aonde esse N é maior do que o M, a conclusão que eu tiro disso é que eu tenho pelo menos uma casa com 2 pombos. Pensemos o seguinte, digamos que eu tenha, não vou fazer tão bonitinho não assim, só 1, 2, 3, 4 casas. A casa 1, a casa 2, a casa 3 e a casa 4. E digamos que eu tenho aqui 5 pombos. Ou seja, o N, a quantidade de pombos, é maior que a quantidade de casas. Se a gente pensar dessa maneira, nós iremos garantir, e aqui são palavras importantes, a garantia, ou garantir, a certeza. Essas duas palavras são importantes para definir sempre como vai aparecer na nossa prova, normalmente vão aparecer essas palavras, que a gente tem que ter a garantia, tem que ter a certeza, de que, digamos que eu vou e o primeiro, o P1 vem para cá, o P2 vem para cá, o P3 vem para cá, e o P4 vem para cá. Eu ocupei cada casa com um pombo, e mesmo assim me sobrou o pombo 5. Esse pombo 5 poderá encontrar qualquer uma casa, qualquer uma delas. E assim, na hora que ele escolher essa casa, eu garanto, eu tenho a certeza de que eu tenho pelo menos uma casa com 2 pombos. PH, eu poderia dizer que todos os pombos iriam para a mesma casa? Poderia, mas não é uma garantia. Podem existir outras formas de você montar essa figura, certo? Sem que eu tenha todos os pombos na mesma casa. Porém, eu garanto a você, certo? Isso é certeza absoluta que, de qualquer forma que você tente montar, eu garanto que pelo menos em uma casa eu vou ter 2 pombos. De qualquer maneira, que pelo menos uma casa eu tenho pelo menos 2 pombos. Tá certo? Eu particularmente, gosto de chamar essa questão, até outros professores chamaram, mas não vem ao caso aí, certo? Em princípio do azarado. Por quê? Porque nós vamos mostrar em exemplos para vocês que o cara vai ser bem azarado, tá certo? Bem azarado também para poder encontrar realmente esse resultado. Eu também coloquei um exemplozinho aí para vocês, passei errado, já tem até uma questão, em que ele dizia o seguinte: se eu perguntar quantas pessoas devemos escolher em um grupo para que se tenha a certeza, olha a palavra-chave aí, para que a gente trabalhe com a parte do princípio. Certeza de que teremos 2 pessoas nascidas
no mesmo mês. Ora, pH 2. Eu posso ter eu em janeiro e a Karina em janeiro, acabou-se. 2 pessoas no mesmo mês, acabou-se. Não. Mas olha aí a importância da palavra certeza. Em qualquer caso que você fizer, você garante que com 2 pessoas elas estarão no mesmo mês? Não, não garanto. É aí que está a charada e é aí que vai entrar o princípio do azarado. Eu tenho 12 meses. Tá aí, os 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele quer a certeza de 2 pessoas nascidas no mesmo mês. Olha o cara azarado. Ele vai encontrar uma para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, uma para abril, uma para maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Uma pessoa, ele encontrou seguidamente, peguei janeiro, fevereiro, mas que cabo azarado, né? Porém, o próximo que ele for colocar aqui, eu garanto, eu dou a certeza de ter 2 pessoas no mesmo mês. Não importa onde ele colocar esse próximo que ele vai colocar, eu garanto que será ou em fevereiro, ou em outubro, ou em junho, não interessa. Aonde ele colocar, eu vou garantir que eu terei 2 pessoas do próximo mês. Ou seja, eu tenho uma pessoa a cada mês. O próximo, ou seja, o 13º, eu vou garantir que terei 2 pessoas, pelo menos, nascidas dentro do mesmo mês. Ok? E é essa a ideia que nós vamos trabalhar com vocês. Vamos ver como é que coloca as questões. E até um detalhe que eu não coloquei na apostilazinha de questões para vocês, mas já fica aqui a análise. E o detalhe para esse tipo de questão. Nós temos ao todo 1, 2, 3, eu coloquei 8 questões para vocês do princípio. É um princípio bem simples, vocês vão ver, pode até ficar um pouquinho nebuloso agora, mas quando a gente comentar as questões, vocês vão ver que vão ficar claros. E o que eu gostei, o que eu fiz de propósito, por causa dessas 8 questões, é que são de 8 bancas diferentes. 8 bancas trabalham com esse mesmo assunto, cada uma falando, né, dando um enunciado de uma maneira diferente, mas sempre focando na mesma ideia para vocês, tá certo? Então são várias bancas trabalhando no mesmo assunto. Vamos começar? Primeira, Fundação Dom Sintra 2010, me diz o seguinte: a quantidade mínima de pessoas que devem estar num grupo para que se possa garantir que pelo menos 3 delas tenham nascido no mesmo mês, bem parecido com aquela nossa. Certo? Bem parecido com aquela nossa. Ele quer pelo menos 3. Ainda, ele quer a garantia que aconteça isso. A garantia que aconteça isso. Para que eu tenha que garantir pelo menos 3 tenham nascido no mesmo mês, eu tenho que antes ter todas as posições, todos os locais com 2. Para que o próximo seja o que eu quero. Ficou claro? Olha só, vamos buscar um pouquinho mais. Ele quer que tenha 3 delas nascidas no mesmo mês. Ou seja, de janeiro a dezembro, todas elas têm que ter 2.
ou seja, em um total de 24. O próximo, não me importa aonde, em que mês ele for, eu vou garantir que eu terei 3, pelo menos, nascidos no mesmo mês. O 25º será esse rapaz. Tranquilo, pessoal? Notem que essa é a ideia do azarado. O que é o azarado? Bom, como eu tenho que ter pelo menos 3 nascidos, eu vou completar todas as casinhas do pombo com 2. Logo, depois que eu fizer isso, o próximo que eu for colocar, não importa em que casinha eu vou colocar, eu vou garantir que ele vai ter o terceiro dentro dessa casinha, o terceiro pombinho dentro dessa casinha. Essa é a ideia do princípio, essa é a ideia do azarado. Desculpa, portanto, o gabarito da questão letra E. Ok? Vamos fixar. Tem 8 questões para a gente fixar esse conceito e depois eu garanto a vocês que não vai ter erro para essa questão. Então, olha só, Sesgran Rio 2009, segunda banca. Em uma gaveta há 6 lenços brancos, 8 azuis e 9 vermelhos. Lenços serão retirados ao acaso de dentro dessa gaveta. Quantos lenços no mínimo devem ser retirados para que se possa garantir, olha a palavra-chave para a gente aparecendo aqui, para que se possa garantir que dentre os lenços retirados haja um de cada cor. Notem que o rapaz é bem azarado, certo? Então, olha só. Está aqui a minha gaveta. Dentro da minha gaveta tem 6 lenços brancos, 8 azuis, 9 vermelhos. Eu vou começar a tirar lenços. E ele quer a garantia de ter um de cada cor. Notem, se eu puxasse 3, eu poderia ter um branco, um azul, um vermelho. Porém, eu pergunto a vocês, em qualquer caso que eu puxar 3 lenços, eu vou ter um de cada? Não, então não me serve. Esse 3 não me serve. Eu vou ter que ter a garantia em um número qualquer, do jeito que eu imaginar, eu vou ter a garantia de que terei um de cada cor. Olha como o caboclo é azarado. Olha como o nosso amigo vai ser azarado. Ele vai puxar seguidamente 9 vermelhos. Por que o vermelho, PH? Porque é quem tem mais. O bicho é tão azarado que ele puxa todos dos que tem mais cores. 9. Depois, ele vai puxar os 8 azuis. Seguidamente, ó, azul, 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 azul. Nossa Senhora. A partir daí, o próximo, eu garanto, eu dou a certeza de ser um de cada cor. Mas PH, mas só vai sobrar o branco, não interessa. Vai ser exatamente nessa contagem do 18 que eu vou garantir ter pelo menos um de cada cor. Mas PH, vamos pensar o seguinte, diga lá, se ele puxa 6 brancos e 8 azuis, o próximo não traria um de cada cor? Traria o 15. Agora eu devolvo a pergunta para vocês. Em qualquer caso, se eu tirar 15 lenços,
eu vou ter um de cada cor? Não. Eu posso tirar 15 lenços? 8 azuis e 7 vermelhos. E eu não tenho a garantia de ter um de cada cor. Por isso que o 15 não vai poder, certo? Ele até, em alguns casos, ele me atende, mas não em todos, não na garantia. Com o 18, sim. De qualquer forma que você imaginar, eu garanto que eu vou ter um de cada cor, tá certo? Então, esse cálculo aqui não é possível. Gabarito da questão letra E. Beleza, pessoal? A gente para por aqui. Daqui a pouco, questãozinha de número 3 para a gente comentar para vocês. Beijo no papai e na mamãe.